Fala pessoal, seguinte, estamos voltando a produzir conteúdo aqui no YouTube para vocês. Primeira coisa que eu vou voltar a apresentar para vocês é um degradê. Então a gente vai trabalhar um degradê, um mid fade aqui nesse cabelo, fazer algo bem legal aqui. Esse cabelo aqui a gente já está um tempinho sem cortar, então vamos fazer um corte legal aqui, algo que dê para você reproduzir no seu dia a dia. Então não vai ser algo muito demorado, vai ser algo um pouco mais rápido, mais prático para você. Bom pessoal, vamos lá. Eu sempre começo com o pente 2 limpando a área, então ó, vem comigo. Vou começar com o pente 2 aqui, delimitando a área que eu vou trabalhar e vou deixar a parte escura. Então, ó, venho com o pente 2 fazendo a primeira limpeza. Como é um mid fade, esse meu pente 2, ele vai vir aqui até mais ou menos a recessão média. Eu sempre gosto de trabalhar assim, o pente 2 ele faz a limpeza mais ou menos para delimitar a área que vai ser a parte escura do meu corte. Importante sempre esse pente ficar bem passado. Evitar de passar o pente de qualquer jeito, porque isso determina o resultado também. Aí pessoal, como é um vídeo para o YouTube, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse lado aqui, depois o outro lado ali eu vou dar uma acelerada e tal. Talvez eu grave para vocês aqui um pouco mais rápido, mas o foco a gente vai caprichar aqui em um lado para mostrar para vocês com todo detalhe. Então, passei o pente 2, agora eu vou passar o pente 1. Vou deixar aqui o pente 1. Vou passar o pente 1 baixo, um dedinho abaixo de onde eu passei a 2. Então eu passei a 2 até a recessão média, na recessão baixa eu passo o pente 1 fazendo uma nova marquinha. Venho fazendo essa nova marquinha. Aqui na parte da coroa a gente sempre dá uma descidinha, por quê? A gente tem que preservar essa parte aqui, porque se a gente só subir o pente igual, aqui vai ficar muito achatado e acaba que não fica um resultado legal para o nosso cliente ali. Então, pente 1. Um dedinho abaixo mais ou menos aqui da nossa 2. Agora eu vou vir com pente 1,75. Pente 1,75 eu me refiro ao pente 1,5, muita gente chama, né? Ele baixo mesmo, eu vou trabalhar até ele chegar lá na 2. Então fiz o movimento, chegou na 2, eu faço o movimento para fora, para me preservar a marcação que eu fiz da 2. Vocês vão perceber que eu vou usar basicamente todos os pentes, mas no dia a dia é muito rápido. O nosso corte mesmo aqui é 40 minutos que a gente tem para cortar o cabelo, mas só que esse cabelo já tem que estar lavado, escovado, né? Se tiver que fazer uma escova, tal, alguma finalização, e a recepção já tem que estar cobrando nesse meio tempo. Então é uma técnica que a gente faz bem rápido. Voltei para o pente 1 agora, mas só com a alavanca na intermediária. Agora sim eu vou vir retirando essa marquinha. Então venho aqui com a alavanca no intermediário, passei daquela marca, eu faço o movimento para fora. Então, ó, passei da marca da 1, eu faço o movimento para fora. Às vezes iniciante tem muita dúvida de qual marquinha tirar, você sempre tem que focar naquela marca. Então aqui ó, tem a marquinha da 1, eu vou trabalhar dentro dela para tirar, ó. Passei dela, faço o movimento para fora. Passei dela, faço o movimento para fora. Porque se eu subir demais, tentar tirar aquela marquinha que está mais escura aqui em cima, não é a intenção. Depois que a gente vai trabalhar nela. Vocês podem ver, a marquinha da 1 saiu bem facinho, de boa. Prontinho, tirei a marcação do pente 1, agora eu vou usar o pente meio. Vou fazer uma nova marquinha com o pente meio baixo mesmo. Eu vou fazer agora mais ou menos 2 dedinhos embaixo de onde eu passei a 2. Então vai ser bem nesse pezinho de cabelo que eu deixei aqui mais ou menos. Então venho fazendo uma nova marquinha com o pente meio. Sempre deixando bem limpa a região, porque se eu deixar cabelo sobrando, o fade não fica com resultado legal, sabe? Vai acabar que vai ficar meio
o fade vai ficar com o aspecto meio sujo. Fiz uma nova marquinha aqui com pente meio, agora eu vou tirar essa marquinha com pente meio, porém com a alavanca na intermediária. Então venho tirando essa marquinha. Mesma coisa, passei da marca, faço o movimento para fora. Eu sempre intercalo também bastante a alavanca, que é o que a gente chama de feeling, né? Vamos supor, tô passando aqui a marca, tô passando aqui o pente, mas não tá saindo a marca da maneira que eu gostaria. Então eu abaixo um pouquinho a alavanca, vira um pouquinho, Zé. Então eu abaixo um pouquinho a alavanca quando eu preciso. Eu ergo um pouquinho a alavanca, né? Então, ó, vocês podem ver que nessa hora aqui do pente meio, eu mudei bastante a alavanca, eu alternei bastante. Porque não existe muito bem uma regra, depende muito do seu feeling. Prontinho, aquela marquinha da meio saiu, agora eu vou trabalhar com a zero. Com a zero, eu vou trabalhar aqui mais ou menos 3 dedinhos abaixo, no pé desse cabelo aqui. Então eu vou vir aqui, fazer uma nova marcação. Sempre caprichando nas marcações para ficar bem marcadinho. Prontinho, fiz a marcaçãozinha da zero, agora eu vou tirar ela com a zero mesmo na intermediária. Aqui é bem importante você ter um pouco de cuidado, porque geralmente essas marcas mais curtinhas, elas são um pouco mais complicadas mesmo de sair e a chance de você marcar de novo o fade é grande. Então você precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Bom, pessoal, agora vou passar a maquininha aqui de acabamento, afastando esse cabelo e fazendo um acabamento aqui. Vocês viram que eu estava com a Magic Clip, também uso uma detailer da UOL. Basicamente, todo o maquinário que eu uso aqui é da UOL, basicamente. Que eu acredito que seja uma marca que é referência no mercado há muito tempo e tal. E que mais agrega para mim é que dura bastante tempo. Geralmente as máquinas da UOL sempre ficam, sei lá, 7 anos com a máquina, 6 anos, dura bastante tempo. Agora, essa base de cabelo aqui, ó, eu vou afastar ela com a máquina de acabamento. Vira um pouquinho mais. Então, ó, vou vir afastando essa base aqui. E vou criar meio que uma nova marquinha mesmo, com a máquina de acabamento. Não tem problema.
Fiz uma nova marquinha. Agora, para tirar essa marquinha, eu vou tirar com a própria máquina de acabamento. Se eu trabalhar com a máquina de acabamento com o corpo dela colado na cabeça, eu vou estar tirando mais. Se eu afastar ela, eu vou estar tirando menos cada vez mais. Então, ó, se eu quero tirar menos, não quero criar uma nova marca, eu trabalho com ela bem distante ali da cabeça do cliente. Agora, se essa marca está persistindo, ela não quer sair, então eu aproximo mais o corpo da maquininha da cabeça do cliente que ela vai tirar mais cabelo. É desse jeito aqui, ó, bem fácil, eu venho tirando essa marcação da máquina de acabamento, que geralmente o pessoal dá uma sofrida para tirar, mas vocês podem ver que dá para tirar ela de uma maneira bem simples. Agora, para a gente finalizar essa parte da lateral, eu vou terminar de limpar aqui com a máquina de corte mesmo, para depois vir com a shaver e tirar todo esse restante de cabelo. Vocês vão ver que vai dar para vocês verem ainda um restinho de cabelo ainda que vai ficar. E é justamente em cima dele que a gente vai passar a shaver, ó. Então a gente consegue ver uma diferença de onde eu passei a máquina de acabamento para o cabelo que a gente vai trabalhar com a shaver. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai trabalhar agora. Então, com a shaver, a gente vai criar uma nova marquinha. Então, eu vou passar essa shaver até lá em cima, até ficar só um fiozinho de cabelo. Deixei só um fiozinho de cabelo. Agora eu vou tirar essa marquinha dando só uns toquinhos com a shaver. Então, ó, eu venho com a shaver e fico fazendo um movimento em C. Eu vou conseguir misturar legal esse cabelo. Vou fazer aqui agora a parte aqui da lateral. Prontinho, a nossa parte de degradê está pronta. Vocês viram que bem rapidinho aí a gente faz. Agora eu vou trabalhar aqui a parte da aresta. Geralmente essa parte eu sempre trabalho com a tesoura. Então, ó, agora essa parte da aresta, primeiro eu venho com a tesoura de corte só para tirar algum degrau que tenha ficado. Aqui, pelo que eu tô vendo, não ficou quase nada de degrau, ficou bem tranquilo, mas mesmo assim eu venho só para garantir. Então a tesoura de corte eu venho só para tirar algum degrau, alguma imperfeição que tenha ficado. E agora com a tesoura de dente eu venho para trabalhar a questão da sombra. Então a tesoura de dente agora eu trabalho onde o cabelo está um pouco mais escuro tal, e onde eu preciso melhorar.
Então, pessoal, então é o seguinte, agora com a tesoura de dente, praticamente eu já consegui misturar essas tonalidades do degradê. Então, sempre quando eu trabalho no degradê, a gente sempre trabalha com cor, né? Então, a tesoura de dente eu sempre uso para misturar melhor essas cores. Então, vocês podem ver que a transição ficou já bem melhor. Pessoal, é o seguinte, a gente molhou o cabelo aqui, agora a gente vai fazer a parte de cima do cabelo. Para fazer esse cabelo aqui é meio que um short fringe, né? Então, para fazer esse cabelo, primeira coisa, eu vou começar a definir o tamanho da franja aqui. Então, eu vou definir o tamanho da franja aqui, mais ou menos isso aqui. E vou cortar esse cabelo picotando ele. Para quê? Para a franja não ficar tão retinha, sabe? Então, eu vou definir aqui a parte da frente aqui da franja, cortando picotadinho. Não deixar um corte tão reto. Vamos fazer desse lado aqui agora. Ó, no começo aqui do meu dedo, ó, o cabelinho mais curto, ele é a minha referência. Então, a partir dele, eu vou definindo o restante. É normal escapar alguma coisinha, porque o que acontece? Como é um cabelo ondulado, escapa um pouquinho mesmo, isso é normal. Vou pegar agora essa lateralzinha. Continuar cortando, picotando esse cabelo. Boa. Então a gente tirou só um pouquinho, só para a gente conseguir definir uma franja. Aí agora a gente vai cortar esse cabelo na parte de cima num formato arredondado. Para quê? Para a gente ter bastante textura. Então vou juntar todo esse cabelo aqui no centro. Minha referência, o cabelo mais curtinho que tem. E eu vou cortando agora, picotando também esse cabelo. Para quê? Para me gerar um máximo de textura. Porque como é um cabelo jogado para frente, se a gente só... sempre também a referência está aqui no comecinho do meu dedo, tá? E eu vou seguindo aqui o formato da cabeça, arredondando esse corte. Como a gente já é um cabelo jogado para frente, se a gente só cortar reto e não se preocupar com textura, vai ficar um cabelo muito lambido para frente. Então a gente tem que caprichar ao máximo em textura. Aqui o fio mais curto está no centro, que é a minha referência, e eu corto o restante seguindo minha referência. Vou um pouquinho mais para trás, cabelo mais curto, eu corto o restante. Cabelo mais curto no centro, corto o restante, fazendo pequenos dentes no cabelo. Ó, fiz mais ou menos do centro para cá, agora eu vou fazer do centro para essa outra lateral. Mesma coisa, o centro está um pouquinho mais curto, aí eu igualo com o restante do cabelo. Centro um pouquinho mais curto, eu igualo com o restante. E assim a gente segue. Sempre é bom ter referência durante seu corte. Nunca é bom você cortar só de olho. Lógico, com o tempo de profissão, a gente pega esse macete, mas o ideal é você sempre ter uma referência. Até hoje, em muitos cortes, eu corto com uma referência, né? Sempre tendo uma referência, alguma coisa assim. Agora, a gente cortou ele todo na horizontal, agora a gente vai fazer um cross-check na vertical. O que seria isso? A gente vai aferir o cabelo para ver se a gente deixou algum dente, ó, como que ficou aqui, ó. Então a gente vai igualar para tirar os dentes do cabelo. Então a gente está aferindo esse cabelo. Aqui é importante não cortar o cabelo novamente. Você vai só literalmente aferir mesmo para ver se alguma coisa está passando. Aqui eu pode ver que tem área que eu quase não tirei. Como eu faço, ó, eu vou criando, consegue gravar um pouquinho mais aqui, ó, só para ver aqui, ó. Eu vou criando, ó, pequenos dentes no cabelo, tá vendo? Para ficar dessa maneira aqui. Por isso que a gente corta picotando o cabelo.
Baixa um pouquinho, mano. Agora, só pra gente terminar de gerar uma textura aqui pra ficar legal, o que eu vou fazer? Vou fazer uma técnica onde a gente vai rasgando esse cabelo para ele ficar um pouquinho mais desfiado. Então, ó, penteei todo esse cabelo para frente. Agora eu vou fechar a tesoura só parcialmente, ó. Não estou fechando totalmente a tesoura. Por quê? Porque a gente só quer fazer um pequeno rasgo nesse cabelo, ó. Vai sair esses cabelinhos. Então a gente vai trabalhando isso em algumas áreas do cabelo, ó. Vou fazer aqui, vou fazer aqui. Para quê? Para a gente ter uma textura na parte de cima. Geralmente aquelas fotos, hoje em dia não tem mais tanto, né? Mas antigamente tinha aquelas fotos daqueles cabelos bem repartidinho em cima, bem jogadinho, geralmente era feita assim. Então agora fiz de um lado, venho e faço do outro. Mesma coisa, criando micros rasgadinhos no cabelo para dar mais textura. Ó, se liga como esse cabelo já fica bem mais texturizado na parte de cima. Ó. Agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai secar para finalizar esse cabelo. Ó, o que a gente vai usar agora para finalizar esse cabelo aqui na parte de cima, né? Vou usar uma pomada aqui da Babum, então vou mostrar para vocês aqui a quantidade, mas é pouca coisa, não precisa ser muito, uma quantidade mais ou menos dessa aqui, ó. Vou espalhar bem na mão. Espalhar bem no cabelo. Na raiz do cabelo, não colocar só por cima o produto, porque senão a gente não consegue ter um resultado legal na hora da finalização, né? Então, pessoal, é o seguinte, já passei produto aqui no cabelo do nosso modelo, agora a gente vai secar com difusor. Para quê? Para a gente conseguir não esticar esse fio, porque o cabelo dele é onduladinho. Se eu secar aqui com a temperatura quente, o que vai acabar acontecendo? Eu vou acabar esticando o fio. E não é essa a intenção, né? Não é isso que eu quero. Quero manter esse fio um pouco mais alto, um pouco mais texturizado mesmo. Para realçar aquilo que eu fiz no começo, né? Senão não faz sentido. Agora pra gente finalizar aqui, ó, dá pra ver já que o degradê tá bem legal, mas a gente vai dar uma valorizadinha, por quê? Porque esse corte aqui vai pro meu Instagram e a gente precisa valorizar as partes que a gente fez. Então o que acontece? Vou passar um lápis aqui branco, vocês podem ver, ó, que nem tem uma pigmentação muito grande. É justamente só para valorizar um pouco mesmo, pra gente conseguir deixar essas partes um pouco mais brancas para dar um contraste. Então aqui, ó, vou passar um lapisinho branco. Que é bem pouquinha coisa, mas já realça pra caramba. Então aqui, eu não estou maquiando, né, o corte, eu não estou escondendo algo, eu estou só valorizando mesmo, porque esse lápis, ele não chega a pintar muito. Ó. Vocês podem ver aqui na minha pele, ó, mal pinta a minha pele. Então agora, vou passar aqui só para dar o contraste do preto no branco, então vou passar um pouco mais no pezinho aqui. Tampar algumas falhinhas que às vezes o próprio modelo ou o cliente tem na cabeça, isso é normal, no cabelo. São áreas que realmente, às vezes o cabelo mesmo é um pouco mais espaçado o fio do outro, ou enfim. Para finalizar, vocês vão ver a gente lá naquela cadeira lá do final, lá, ó. Que lá a luz vai estar um pouquinho melhor para vocês acompanhar o corte. Pessoal, é o seguinte, então esse aqui foi o nosso resultado, nosso corte, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido muito aí. É o seguinte, se você gostou do conteúdo, segue aqui a gente no canal, se inscreve aqui no canal, a gente até o final do ano quer bater 1000 inscritos aqui, então segue a gente. Se você quer acompanhar o meu dia a dia um pouco mais de perto, se você quer ver minhas técnicas no dia a dia, me segue lá no Instagram, é Gilson Lopes, Gilson com 2 O, você vai conseguir lá me achar bem fácil, tá bom? Obrigado pessoal, valeu!